A cabana de madeira rangeu sob o peso da tempestade e Dona Ramos pressionou as costas contra a porta trancada, o coração batendo como tambores de guerra. Do lado de fora, Raymond Collins gritava seu nome através do vento uivante, a voz áspera carregada de uma fúria que ela nunca havia ouvido antes. Suas mãos tremiam enquanto segurava a espingarda que havia encontrado pendurada acima da lareira, o metal frio queimando contra suas palmas suadas. Dona, abra esta porta agora mesmo! A voz dele cortou através da madeira como uma lâmina. Você não pode ficar aqui para sempre! Ela fechou os olhos com força, lembrando das outras 9 mulheres que haviam passado por esta mesma cabana. Todas haviam partido após alguns dias, algumas chorando, outras com alívio evidente em seus rostos. Mas Dona era diferente. Ela não tinha para onde ir. Não tinha família esperando por ela. Não tinha escolha a não ser ficar. E agora, 3 semanas depois, algo havia mudado em Raymond. Algo perigoso. O vento soprou mais forte, fazendo as janelas vibrarem em suas molduras. Dona podia ouvir os passos pesados dele circulando a cabana como um predador, testando cada entrada possível. Ela havia barricado a porta dos fundos com uma cadeira pesada, mas sabia que isso não o deteria por muito tempo. Raymond Collins era um homem grande, forte, acostumado a conseguir o que queria nas montanhas selvagens do Colorado. Por que você não vai embora como as outras? Ele rugiu e ela podia ouvir a frustração genuína em sua voz. Eu não quero você aqui. Mas suas ações contradiziam suas palavras. Se ele realmente quisesse que ela fosse embora, por que não simplesmente a deixava partir? Por que continuava trazendo lenha para a lareira, carne fresca para o jantar, remédios quando ela ficou doente na semana passada? Dona havia observado este homem contraditório por semanas, vendo através de sua fachada áspera para algo mais vulnerável por baixo. Antes de vermos como isso termina, nos digam de onde vocês estão assistindo e animem este vídeo nos comentários. Agora, deixem-me contar como chegamos a este momento de tensão mortal nas montanhas geladas. 3 meses antes, Dona Ramos havia chegado a Denver com apenas as roupas do corpo e $5 no bolso. A agência matrimonial da Sra. Patterson parecia sua única esperança, uma tábua de salvação em um mundo que havia desmoronado ao seu redor. A morte de seus pais em um incêndio havia deixado apenas dívidas e cinzas, e aos 24 anos, ela se encontrava completamente sozinha no mundo. Raymond Collins, a Sra. Patterson havia dito, ajustando seus óculos enquanto lia o arquivo. Homem das montanhas, 32 anos, proprietário de terras consideráveis perto de Silver Creek. Ele já tentou este arranjo antes. Tentou? Dona havia perguntado, notando a hesitação na voz da mulher mais velha. 9 tentativas anteriores. As mulheres sempre voltam. A Sra. Patterson franziu o senho. Ele paga bem, mas aparentemente é difícil de agradar. Dona havia assinado os papéis mesmo assim. Que escolha ela tinha? A alternativa era a prostituição ou a fome, e ela preferia enfrentar um homem difícil do que qualquer uma dessas opções. Além disso, as montanhas sempre a chamaram. Crescendo em uma fazenda antes da tragédia, ela entendia a vida rural, o trabalho duro, a solidão que vinha com a terra selvagem. A viagem para Silver Creek havia levado 2 dias de carroça, através de trilhas rochosas que subiam constantemente em direção aos picos nevados. O condutor, um homem idoso chamado Scott Martinez, havia tentado prepará-la para o que a esperava. Raymond Collins é um bom homem no fundo, ele havia dito, chicoteando os cavalos para subirem uma colina particularmente íngreme. Mas as montanhas o mudaram. Perdeu a família jovem, você sabe. Febre levou a esposa e o filho pequeno há 10 anos. Desde então, ele vive como um ermitão lá em cima. Por que ele quer uma esposa se prefere ficar sozinho? Dona havia perguntado, puxando o chale mais apertado ao redor dos ombros conforme o ar esfriava. Scott havia dado de ombros. Solidão faz coisas estranhas com um homem. Talvez ele pense que quer companhia, mas quando ela chega, ele lembra por que escolheu a solidão. A cabana havia aparecido ao anoitecer, uma estrutura sólida de troncos aninhada contra uma encosta rochosa. Fumaça subia da chaminé e luz dourada brilhava através das janelas pequenas. Parecia acolhedora, convidativa mesmo. Dona havia sentido uma pontada de esperança. Talvez desta vez fosse diferente.
Raymond Collins havia emergido da cabana quando eles se aproximaram, uma figura imponente silhuetada contra a luz. Mesmo na penumbra, Donna podia ver que ele era exatamente como havia imaginado. Alto, de ombros largos, com cabelos escuros que tocavam o colarinho e uma barba bem aparada. Seus olhos, quando a luz da lanterna os capturou, eram de um azul intenso e profundamente desconfiados. "Esta é ela?" Ele havia perguntado a Scott, como se Donna fosse um pacote a ser entregue. "Dona Ramos?" Scott havia respondido. "A senhora Patterson disse que ela é diferente das outras." Raymond havia estudado Donna por um longo momento, seus olhos percorrendo seu rosto, sua postura, a maneira como ela se segurava ereta apesar do cansaço da viagem. Finalmente ele acenou com a cabeça. "Pode entrar. Scott, você pode partir pela manhã." O interior da cabana era surpreendentemente bem organizado. Móveis sólidos de madeira ocupavam o espaço principal, uma lareira de pedra dominava uma parede, e prateleiras cheias de livros sugeriam um homem mais educado do que sua aparência rústica indicava. Donna havia notado imediatamente a ausência de toques femininos, nenhum sinal das 9 mulheres que haviam passado por aqui antes dela. "Há um quarto nos fundos", Raymond havia dito, sua voz baixa e cuidadosamente controlada. "Você ficará lá, eu fico aqui na frente." Ele havia mostrado o caminho através de uma cortina pesada para um pequeno quarto que continha uma cama estreita, uma cômoda e uma cadeira. Era espartano, mas limpo, com um cobertor grosso de lã dobrado cuidadosamente no pé da cama. "As refeições são ao amanhecer e ao anoitecer." Ele havia continuado, evitando seu olhar. "Há trabalho a ser feito durante o dia. Você pode cozinhar?" "Sim", Donna havia respondido, sua primeira palavra desde que chegara. Ele havia parado na porta, como se quisesse dizer algo mais, mas depois simplesmente acenou com a cabeça e saiu. Donna havia ficado sozinha no pequeno quarto, ouvindo seus passos pesados no chão de madeira, o crepitar do fogo na lareira, o vento sussurrando através dos pinheiros lá fora. Naquela primeira noite, ela havia ficado acordada ouvindo os sons da cabana, tentando entender o homem que agora era tecnicamente seu marido. Eles haviam assinado os papéis na presença de Scott, uma cerimônia simples e sem romantismo que mais parecia uma transação comercial. Mas havia algo na maneira como Raymond se movia, na tensão em seus ombros, que sugeria profundezas não exploradas. Os primeiros dias haviam estabelecido uma rotina cuidadosa. Donna acordava antes do amanhecer para preparar café forte e mingau de aveia. Raymond comia em silêncio, depois desaparecia nas montanhas para verificar suas armadilhas e cuidar de seu pequeno rebanho de cabras. Ela passava os dias limpando, cozinhando, remendando roupas e explorando cautelosamente os arredores da cabana. Era trabalho duro, mas Donna havia sido criada para isso. Suas mãos, já calejadas pela vida na fazenda, se adaptaram rapidamente às demandas da vida nas montanhas. Ela aprendeu a manter o fogo aceso durante a noite, a conservar água, a preparar carne de caça de maneiras que Raymond claramente não esperava. "Onde você aprendeu a cozinhar assim?" Ele havia perguntado na quarta noite, depois de terminar um ensopado que ela havia temperado com ervas selvagens que encontrou perto de um riacho. "Minha mãe", Donna havia respondido simplesmente. Ela dizia que uma mulher que não consegue fazer uma refeição decente de qualquer coisa não sobreviveria a um inverno difícil. Raymond havia olhado para ela com algo que poderia ter sido interesse, mas depois voltou sua atenção para o prato. Ainda assim, Donna havia notado que ele começou a ficar um pouco mais tempo na mesa depois das refeições, como se relutasse em voltar para sua solidão escolhida. Na segunda semana, uma tempestade de neve os prendeu dentro da cabana por 3 dias. Era a primeira vez que Donna via Raymond verdadeiramente inquieto, caminhando de um lado para o outro como um animal enjaulado, parando frequentemente nas janelas para olhar a paisagem branca e impenetrável. "Você não gosta de ficar preso", ela havia observado no segundo dia, olhando para cima de seu trabalho de remendo. Ele havia parado de andar, surpreso por ela ter falado. Nos dias anteriores, suas conversas haviam sido limitadas a necessidades práticas. Mais lenha, sal para a carne, quando a tempestade poderia passar. "As montanhas não foram feitas para prender um homem", ele havia respondido finalmente. "Nem as cabanas", Donna havia dito suavemente. "Mas às vezes precisamos de abrigo da tempestade." Algo havia piscado em seus olhos,
uma vulnerabilidade que ele rapidamente escondeu. Mas naquele momento, Donna havia vislumbrado o homem por trás da fachada áspera. Alguém que havia construído paredes não apenas de madeira e pedra, mas de silêncio e distância. Naquela noite, enquanto o vento uivava ao redor da cabana, Raymond havia puxado uma cadeira perto da lareira e começado a talhar um pedaço de madeira. Donna havia observado suas mãos grandes e hábeis transformarem o bloco bruto em algo delicado, quase artístico. "O que você está fazendo?" ela lhe havia perguntado. "Um pássaro", ele havia respondido sem levantar os olhos. Minha esposa costumava gostar de pássaros. Era a primeira vez que ele mencionava sua família perdida. Donna havia sentido o peso daquelas palavras, a dor que ele carregava como uma ferida que nunca havia cicatrizado adequadamente. "Como ela se chamava?" Donna havia perguntado gentilmente. "Margaret." Sua voz havia ficado mais suave. "E nosso filho era Thomas. Ele tinha apenas 3 anos quando a febre os levou." O silêncio havia se estendido entre eles, preenchido apenas pelo crepitar do fogo e o som rítmico de sua faca contra a madeira. Donna havia sentido que estava testemunhando algo sagrado, uma memória que ele raramente compartilhava. "Por que você continua tentando se casar?" ela havia perguntado finalmente. Raymond havia parado de esculpir, suas mãos ficando imóveis. "Porque um homem não foi feito para viver sozinho para sempre. Mas quando elas chegam aqui..." Ele havia feito uma pausa, procurando as palavras certas. "Elas veem a solidão, o trabalho duro, a vida que isso requer. E elas percebem que não querem isso. E você as deixa ir." "Eu as deixo ir", ele havia confirmado, "porque forçar alguém a ficar seria cruel." Donna havia estudado seu perfil na luz do fogo, as linhas de dor e isolamento gravadas em seu rosto. E se alguém quisesse ficar? Ele havia olhado para ela então, realmente olhado, como se a visse pela primeira vez. Por que alguém iria querer? A pergunta havia ficado no ar entre eles, carregada de possibilidades que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar. Mas algo havia mudado naquela noite, uma rachadura nas paredes que ambos haviam construído ao redor de seus corações. A terceira semana trouxe uma mudança sutil, mas significativa na dinâmica entre eles. Raymond começou a incluir Donna em mais aspectos de sua vida diária, mostrando-lhe como verificar as armadilhas, como ler os sinais do tempo nas nuvens, como identificar plantas comestíveis e medicinais. Ela era uma aprendiz rápida, e ele parecia genuinamente surpreso com sua adaptabilidade. A maioria das mulheres da cidade não consegue nem mesmo acender um fogo adequadamente. Ele havia comentado depois que ela demonstrou dominar a arte de defumar carne. "Eu não sou da cidade", Donna havia respondido. "Cresci em uma fazenda até os 16 anos. Sei o que significa trabalhar com as mãos." "O que aconteceu com a fazenda?" "Meus pais morreram em um incêndio. Perdi tudo." Ela havia dito isso sem autocomiseração, apenas como um fato simples de sua vida. Raymond havia estudado seu rosto, procurando sinais de amargura ou desespero. Em vez disso, ele encontrou uma força silenciosa que espelhava a sua própria. "E mesmo assim você veio para as montanhas." "Para um estranho." "Às vezes as montanhas são mais seguras do que as cidades", Donna havia respondido. "Pelo menos aqui você sabe com o que está lidando." Essa conversa havia acontecido enquanto eles verificavam as armadilhas na encosta norte da propriedade de Raymond. O ar estava cristalino e frio, e a vista se estendia por quilômetros de picos cobertos de neve. Donna havia parado para absorver a beleza selvagem, e Raymond havia notado a expressão de admiração genuína em seu rosto. "Você gosta disto?" ele havia observado, e não era uma pergunta. "É lindo", ela havia respondido simplesmente. "Assustador, mas lindo." A maioria das mulheres acha apenas assustador. A maioria das mulheres não teve que reconstruir sua vida do nada. Donna havia dito. Quando você perde tudo, aprende a encontrar beleza onde pode. Naquela noite, Raymond havia ficado mais tempo na mesa depois do jantar, e pela primeira vez ele havia feito perguntas sobre a vida dela antes das montanhas. Donna havia falado sobre seus pais, sobre a fazenda, sobre os sonhos que havia tido que abandonar. Em troca, Raymond havia compartilhado memórias de Margaret e Thomas, histórias que claramente ele não havia contado a ninguém em anos. "Margaret teria gostado de você", ele havia dito finalmente, sua voz baixa e pensativa.
Como você pode ter certeza? Ela sempre disse que a força real não é sobre nunca cair. É sobre se levantar toda vez que você cai. Donna havia sentido lágrimas picar em seus olhos, tocada pela comparação. Ela parece ter sido uma mulher sábia. Ela era. Raymond havia olhado para o fogo, perdido em memórias. Às vezes me pergunto se estou desonrando a memória dela tentando encontrar outra pessoa. Ou talvez você esteja honrando-a ao se recusar a desistir completamente da vida, Donna havia sugerido gentilmente. Ele havia olhado para ela com surpresa, como se essa possibilidade nunca tivesse ocorrido a ele. Naquele momento, Donna havia visto algo mudar em seus olhos. Uma suavização que a fez sentir que talvez, apenas talvez, ela pudesse ter encontrado um lugar onde pertencia. Mas a harmonia frágil que havia se desenvolvido entre eles foi testada quando visitantes inesperados chegaram na manhã seguinte. Donna estava preparando o café da manhã quando ouviu vozes do lado de fora, seguidas pela batida pesada de punhos na porta. Raymond, abra esta porta. Raymond havia ficado tenso imediatamente. Sua mão movendo-se instintivamente para o rifle que mantinha perto da porta. Fique atrás de mim, ele havia murmurado para Donna antes de abrir a porta. 3 homens estavam do lado de fora, suas faces vermelhas pelo frio e pela raiva. Donna reconheceu o tipo. Homens duros das montanhas, acostumados a tomar o que queriam pela força. O líder, um homem grande com cicatrizes no rosto, empurrou seu caminho para dentro da cabana. Onde está ela, Collins? O homem havia exigido. Onde está minha filha? Sua filha? Raymond havia respondido confuso. Eu não sei do que você está falando, Ethan. Ethan Cox havia olhado ao redor da cabana, até que seus olhos pousaram em Donna. Você é uma das mulheres que a agência matrimonial enviou, não é? Sim, Donna havia respondido cuidadosamente, sentindo o perigo na situação. Minha filha, Sharon Evans, era para ter vindo aqui há 2 meses. A agência disse que ela chegou, mas nunca mais ouvimos falar dela. Os olhos de Ethan haviam se estreitado. E agora encontro você aqui em seu lugar. Raymond havia dado um passo à frente, colocando-se entre Ethan e Donna. Sharon Evans esteve aqui por 3 dias em outubro. Depois ela pediu para ir embora, e Scott Martinez a levou de volta para Denver, assim como todas as outras. Mentiroso! Ethan havia rugido. Minha filha nunca chegou a Denver. A agência disse que vocês se casaram e que ela decidiu ficar. O sangue havia gelado nas veias de Donna. Se Sharon Evans nunca havia chegado a Denver, o que havia acontecido com ela? E por que a agência matrimonial havia mentido sobre ela ter decidido ficar? Ethan, eu juro por tudo que é sagrado. Eu não sei o que aconteceu com sua filha depois que ela saiu daqui. Raymond havia dito, sua voz firme, mas cuidadosa. Mas se você acha que eu fiz algo com ela, você está enganado. Os outros 2 homens haviam se movido para flanquear Ethan, suas mãos descansando nos cabos de suas pistolas. A tensão na cabana havia se tornado quase palpável. Então explique para mim, Ethan havia sibilado, por que a agência continuou enviando mulheres se minha filha estava supostamente feliz aqui? Era uma pergunta que Donna também queria resposta. Por que a senhora Patterson havia continuado o arranjo se acreditava que Raymond havia finalmente encontrado uma esposa adequada? Talvez, Donna havia dito cuidadosamente, devêssemos todos ir à cidade e confrontar a agência matrimonial juntos. Se há algo errado, precisamos descobrir a verdade. Ethan havia olhado para ela com suspeita. E por que você se importaria? Você conseguiu o que queria, não conseguiu? Porque se algo aconteceu com Sharon Evans ou com qualquer uma das outras mulheres, eu preciso saber. Donna havia respondido honestamente. E porque a verdade é mais importante do que minha conveniência. A viagem para Silver Creek havia sido tensa, com Ethan e seus homens seguindo Raymond e Donna de perto. Donna podia sentir a suspeita irradiando do grupo, e ela se perguntava se havia cometido um erro terrível ao sugerir que investigassem juntos. Mas algo sobre a situação toda parecia errado, e ela não conseguia abandonar a sensação de que havia mais na história do que qualquer um deles sabia. A agência matrimonial da senhora Patterson estava localizada em um pequeno prédio no centro da cidade. Quando eles entraram, a mulher mais velha olhou para cima de sua mesa com surpresa evidente. Sr. Collins, eu não esperava vê-lo tão cedo. Como estão as coisas com a senhora Ramos?
Essa é exatamente a pergunta que queremos fazer. Ethan havia interrompido, empurrando para a frente. Você me disse que minha filha Sharon decidiu ficar com Collins, mas ela nunca chegou a Denver e agora há uma mulher diferente em sua cabana. A senhora Patterson havia empalidecido, seus olhos movendo-se nervosamente entre os rostos tensos diante dela. Deve haver algum mal-entendido. Que tipo de mal-entendido? Raymond havia perguntado, sua voz perigosamente baixa. Você me disse que Sharon Evans havia voltado para casa feliz. Agora descobrimos que ela nunca chegou lá. E você continuou enviando mulheres mesmo acreditando que Raymond havia finalmente encontrado uma esposa. Donna havia adicionado. Por quê? A senhora Patterson havia olhado ao redor da sala como um animal encurralado. Finalmente, ela havia desabado em sua cadeira, as mãos tremendo. Eu não queria fazer isso, ela havia sussurrado, mas eles me pagaram muito bem para manter silêncio. Quem pagou você? Ethan havia exigido. José Rivera e Benjamin Brooks. Eles têm um negócio que requer mulheres jovens e desesperadas. Mulheres que ninguém sentiria falta se desaparecessem. O horror da revelação havia atingido todos eles simultaneamente. As mulheres que supostamente haviam deixado Raymond não haviam voltado para casa. Elas haviam sido interceptadas por homens que as vendiam para uma vida de escravidão e abuso. Onde elas estão? Raymond havia perguntado, sua voz fria como o gelo das montanhas. Há um acampamento mineiro abandonado a cerca de 30 quilômetros ao norte. Rivera e Brooks mantêm as mulheres lá. Depois as transportam para cidades maiores, onde ela não conseguiu terminar a frase. Ethan havia puxado sua pistola, apontando-a diretamente para a senhora Patterson. Minha filha ainda está viva? Eu não sei, ela me havia chorado. Eu juro, eu não sei. Eles me pagam para enviar as mulheres e fazer as famílias acreditarem que elas estão felizes. Eu nunca pergunto o que acontece depois. Donna havia sentido náusea subir em sua garganta. Ela havia escapado por pouco de um destino terrível, salva apenas pela teimosia de Raymond em manter distância de suas supostas esposas. Quantas mulheres? Raymond havia perguntado. 9, a senhora Patterson havia sussurrado. 9 além da sua filha, Sr. Cox. O acampamento mineiro abandonado ficava em um vale estreito cercado por penhascos rochosos. Donna havia insistido em vir junto, apesar dos protestos de Raymond e Ethan. Ela argumentou que as mulheres prisioneiras precisariam de cuidados médicos e apoio emocional, coisas que homens armados e furiosos não poderiam fornecer adequadamente. Eles haviam se aproximado do acampamento ao anoitecer, usando a escuridão crescente como cobertura. Donna podia ver luz fraca vindo de várias cabanas deterioradas e o som ocasional de vozes masculinas carregava-lhe através do ar frio da montanha. Quantos homens você acha que há lá? Raymond havia sussurrado para Ethan. Rivera e Brooks, com certeza. Provavelmente mais 2 ou 3. Eles precisam de homens suficientes para controlar as mulheres e transportá-las quando necessário. Donna havia se encolhido ao pensar no que essas mulheres haviam enfrentado. Mulheres como ela, desesperadas o suficiente para aceitar casamento com um estranho, apenas para descobrir que haviam caído em uma armadilha muito pior. Há uma cabana menor nos fundos, ela havia observado, apontando para uma estrutura que parecia mais fortificada que as outras. Se eu fosse manter prisioneiras, seria lá. Raymond havia olhado para ela com admiração relutante. Você tem razão. Mas você fica aqui enquanto verificamos. Não, Donna havia dito firmemente. Se Sharon e as outras estão lá, elas vão estar aterrorizadas. Ver outro rosto feminino pode ser a única coisa que as impedirá de entrar em pânico. Ethan havia concordado com a cabeça, reconhecendo a sabedoria em suas palavras. Ela tem razão, mas você fica atrás de nós o tempo todo. Eles haviam se movido cuidadosamente através do acampamento, usando as sombras das cabanas abandonadas como cobertura. Donna podia ouvir seu próprio coração batendo enquanto se aproximavam da cabana dos fundos. Através de uma janela suja, ela podia ver várias figuras femininas huddled juntas no chão. Lá estão elas, ela lhe havia sussurrado. Naquele momento, a porta da cabana principal havia se aberto, e um homem havia saído, carregando uma lanterna. Donna reconheceu José Rivera pela descrição da senhora Patterson, baixo, atarracado, com uma cicatriz que corria da orelha ao queixo. Brooks!
Rivera havia gritado. Venha aqui! Temos que mover as mercadorias amanhã cedo. Benjamin Brooks havia emergido de outra cabana, seguido por 2 outros homens. Donna havia contado rapidamente 4 homens armados contra Raymond, Ethan e seus 2 companheiros. As chances não eram boas, especialmente considerando que eles precisavam resgatar as mulheres sem colocá-las em perigo adicional. Precisamos de uma distração, Raymond havia murmurado. Eu posso criar uma, Donna havia oferecido. Se eu me aproximar da frente, fingindo estar perdida ou ferida, posso atrair a atenção deles para longe da cabana onde estão as mulheres. Absolutamente não, Raymond havia sibilado. É muito perigoso. É nossa melhor chance, Ethan havia concordado relutantemente. Mas no momento em que você os distrai, você corre. Não tente ser heroína. Donna havia respirado fundo e saído das sombras, mancando deliberadamente e segurando o braço como se estivesse ferida. Ela havia se dirigido diretamente para o grupo de homens perto da cabana principal. Por favor, ajudem-me. Ela havia gritado, sua voz carregada de desespero genuíno. Meu cavalo tropeçou e eu caí. Acho que quebrei meu braço. Os 4 homens haviam se virado para ela imediatamente, suas armas se levantando. Rivera havia segurado sua lanterna mais alto, estudando o rosto de Donna na luz dourada. Espere um minuto, ele havia dito lentamente. Você não é uma das mulheres de Collins? O coração de Donna havia afundado. Ela havia esperado que eles não a reconhecessem, mas claramente eles haviam mantido o controle sobre as mulheres que eram enviadas para Raymond. Eu não sei do que você está falando, ela havia mentido. Eu só preciso de ajuda. Brooks havia se aproximado, um sorriso cruel espalhando-se por seu rosto. Você é Dona Ramos, a 10ª esposa. Nós estávamos nos perguntando quando você apareceria. A 10ª? Donna havia repetido, confusa. Você não sabia? Rivera havia rido. Collins nunca consegue manter uma esposa. Elas sempre fogem depois de alguns dias. Mas você ficou. Isso nos causou alguns problemas. Donna havia percebido com o horror crescente que eles haviam esperado que ela fugisse como as outras, direto para suas mãos. Sua decisão de ficar com Raymond havia interrompido seus planos. Bem, não importa, Brooks havia dito, puxando cordas de seu cinto. Agora temos você de qualquer jeito. E Collins provavelmente virá procurar por você, o que resolve 2 problemas de uma vez. Naquele momento, tiros haviam explodido da escuridão atrás deles. Raymond e Ethan haviam atacado, usando a distração de Donna para se posicionar. Donna havia se jogado no chão quando as balas começaram a voar, rastejando desesperadamente em direção à cobertura. A batalha havia sido breve, mas intensa. Rivera havia caído primeiro, uma bala de Ethan encontrando seu alvo. Um dos outros homens havia tentado usar Donna como escudo humano, mas Raymond havia aparecido das sombras como um fantasma vingativo, derrubando o homem com um golpe devastador. Brooks havia tentado fugir, correndo em direção aos cavalos amarrados perto da cabana principal. Mas Ethan havia sido mais rápido, sua bala pegando Brooks na perna e mandando-o cambaleando para o chão. Onde está minha filha? Ethan havia rugido, pressionando o cano de sua pistola contra a testa de Brooks. Na cabana dos fundos, Brooks havia gemido. Todas elas estão lá. Donna havia corrido para a cabana fortificada, suas mãos tremendo enquanto trabalhava para quebrar as fechaduras pesadas. Quando a porta finalmente se abriu, 10 mulheres haviam olhado para ela com olhos cheios de medo e esperança desesperada. Está tudo bem, Donna havia dito suavemente. Vocês estão seguras agora. Viemos para levá-las para casa. Sharon Evans havia sido a primeira a sair da cabana, seus olhos procurando desesperadamente pelo pai. Quando ela viu Ethan, ela havia corrido para seus braços, soluçando incontrolavelmente. Donna havia observado a reunião com lágrimas em seus próprios olhos, pensando em seus próprios pais perdidos e na família que ela nunca teria novamente. As outras mulheres estavam em vários estados de trauma físico e emocional. Algumas haviam sido mantidas cativas por meses, outras por apenas algumas semanas. Todas carregavam as cicatrizes de sua provação. Mas havia uma força resiliente nelas que Donna reconhecia em si mesma. Como vocês conseguiram nos encontrar? Uma das mulheres que se apresentou como Kimberly Sanders havia perguntado enquanto Donna ajudava a tratar seus ferimentos menores. A agência matrimonial finalmente foi exposta,
Dona havia explicado. Mas foi um acaso terrível que nos levou à verdade. Você é realmente casada com Raymond Collins? Outra mulher, Deborah Bennett, havia perguntado. Sim, Dona havia respondido, surpreendendo-se com a certeza em sua própria voz. Eu sou. Mas por que você ficou quando todas nós fugimos? Dona havia pausado em seu trabalho, considerando a pergunta. Porque eu não tinha para onde fugir, e porque vi algo nele que vocês talvez não tiveram tempo de ver. O que? Sharon havia perguntado, levantando a cabeça do ombro de seu pai. Que ele não é o homem áspero e sem coração que ele pretende ser. Ele está machucado, assombrado por perdas, mas há bondade nele. E solidão. Muita solidão. Raymond havia aparecido na porta da cabana naquele momento, como se tivesse ouvido seu nome. Seus olhos haviam encontrado os de Dona através do espaço lotado, e ela havia visto algo novo em sua expressão. Não apenas gratidão por sua coragem, mas algo mais profundo. Algo que parecia suspeitosamente com amor. Precisamos levar essas mulheres para a cidade, ele havia dito. Elas precisam de cuidados médicos adequados e transporte para casa. E os homens? Dona havia perguntado, indicando Brooks e o outro sobrevivente que haviam sido amarrados e deixados sob guarda. Eles vão para a prisão, Ethan havia dito grimly, e vão responder por cada crime que cometeram. A viagem de volta para Silver Creek havia levado 2 dias, com as mulheres resgatadas montando em cavalos capturados do acampamento. Dona havia cavalgado ao lado de Raymond, e pela primeira vez desde que se conheceram, eles haviam conversado abertamente sobre seus sentimentos. Você poderia ter morrido esta noite, ele havia dito, sua voz áspera com emoção suprimida. Mas eu não morri, Dona havia respondido, e agora 10 mulheres estão livres. Por que você fez isso? Por que arriscou sua vida por estranhas? Dona havia olhado para ele, vendo a vulnerabilidade real em seus olhos pela primeira vez. Porque eram mulheres como eu, desesperadas, sozinhas, procurando por uma chance de recomeçar. Eu tive sorte. Encontrei você. Você chama isso de sorte? Raymond havia perguntado, um toque de humor seco em sua voz. Sim, Donnie havia dito simplesmente. Eu chamo. De volta na cabana nas montanhas, 3 dias depois, Dona havia terminado de arrumar seus poucos pertences. As mulheres resgatadas haviam sido reunidas com suas famílias ou ajudadas a encontrar novos começos, e a agência matrimonial fraudulenta havia sido fechada. A senhora Patterson estava na prisão aguardando julgamento junto com os homens que ela havia ajudado. Dona havia assumido que, com o mistério resolvido e sua vida não mais em perigo, Raymond esperaria que ela partisse como todas as outras. Afinal, o casamento deles havia sido apenas um arranjo de conveniência. E agora que ela lhe havia provado sua coragem e independência, certamente ele preferiria voltar à sua solidão. Ela estava enganada. Onde você pensa que está indo? Raymond havia perguntado, aparecendo na porta do quarto enquanto ela dobrava seu último vestido. Eu pensei, agora que tudo acabou, você iria querer que eu fosse embora. Dona havia dito, não conseguindo encontrar seus olhos. Raymond havia entrado no quarto e gentilmente tirado o vestido de suas mãos, colocando-o de volta na cômoda. As outras mulheres foram embora porque eu as deixei ir, porque eu não queria que ficassem. E comigo? Com você, ele havia dito, levantando uma mão para tocar seu rosto suavemente. Eu descobri que não quero que você vá embora. Nunca. Dona havia sentido lágrimas picar em seus olhos. Por quê? Porque você me viu no meu pior momento e não fugiu. Porque você arriscou sua vida para salvar mulheres que nem conhecia. Porque quando eu olho para você, não vejo apenas uma mulher que precisa de abrigo da tempestade. Eu vejo uma parceira, uma igual. E Margaret? Dona havia perguntado suavemente. Margaret sempre fará parte de mim. Raymond havia dito honestamente. Mas ela se foi, e eu passei 10 anos me punindo por sobreviver quando ela não sobreviveu. Você me mostrou que é possível honrar o passado sem se sacrificar ao presente. Dona havia se inclinado para seu toque, sentindo as últimas de suas defesas desmoronarem. Eu te amo, ela havia sussurrado. E eu te amo, ele havia respondido, suas palavras carregando o peso da verdade absoluta. Eles haviam se beijado então, suave e eternamente, selando um compromisso que havia crescido não da conveniência ou desespero,
mas do respeito mútuo, coragem compartilhada e amor verdadeiro. Meses depois, enquanto Dona trabalhava no jardim que havia plantado atrás da cabana, ela às vezes pensava nas outras 9 mulheres que haviam passado por aquela porta antes dela. Elas haviam visto apenas um homem áspero e solitário em um lugar selvagem e desolado. Mas Dona havia visto mais fundo, além da superfície, para o coração de um homem que havia esquecido como amar, até ela lhe mostrar que ainda era possível. As montanhas ao redor de sua cabana não eram mais uma prisão ou um lugar de exílio. Elas eram o lar, um refúgio que ela e Raymond haviam construído juntos. Baseado na compreensão de que às vezes as melhores coisas da vida vêm quando você para de fugir e decide ficar e lutar pelo que vale a pena ter. E enquanto o sol se punha atrás dos picos nevados, pintando o céu com tons de ouro e rosa, Dona Ramos Collins sorriu, sabendo que havia finalmente encontrado onde pertencia.